Aqui em nosso canal, iniciaremos mais uma série sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida de Jesus foi ímpar em todos os sentidos. O mundo nunca havia visto alguém como ele. Sua vinda, sua descida aqui foi o acontecimento mais espetacular que já se vislumbrou. Contudo, muitos não perceberam isso. Em João, capítulo 1, versículo 4, nós lemos: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz. João, capítulo 3, versículo 19. Algumas coisas na vida só acontecem uma vez. Se não aproveitarmos a oportunidade, nunca mais teremos outra chance. Assim, muitas pessoas no tempo de Jesus perderam a maior chance de suas vidas. Em João capítulo 1, versículo 10 e 11, diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ainda hoje, muitas pessoas têm perdido a oportunidade da salvação. Veremos hoje o choque de interesses. O evangelista Mateus começa o capítulo 26 dizendo: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ele está se referindo às palavras que Jesus havia proferido aqui nos capítulos 24, 25, a todos os ensinamentos de Jesus também durante a sua vida, mas especialmente os ensinos que dizem respeito aos últimos dias. E quando Jesus acabou de proferir, de ensinar o que havia proposto, ele fez questão de informar aos seus discípulos, informar o que lhe aconteceria em seguida. E percebemos em tudo isto, em todas as coisas, a soberania de Deus em ordenar tudo conforme o seu propósito. E como em resposta a isso, os sacerdotes, diz Mateus no versículo 3 do capítulo 26, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não desejavam colocar o seu plano em ação durante a Páscoa, mas, como nós vamos ver mais à frente, foi exatamente isso que aconteceu. O plano deles foi realizado na Páscoa, porque Deus já havia ordenado no seu propósito divino e eterno todas as coisas. E houve assim, nós vemos nos relatos aqui dos evangelhos, um choque de interesses. Nós já estudamos, nós já sabemos
sobre a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento até o momento importantíssimo, crucial, em que ele se revelou a Israel por meio das pregações, dos milagres. Jesus causou transtornos, muitos, para o povo de Israel, especialmente para a liderança religiosa daquela nação. E precisamos entender que todo o ensino e as atitudes de Jesus, elas eram contrárias à posição dos sacerdotes, líderes da nação. E várias vezes Jesus denunciou a hipocrisia daqueles homens, líderes religiosos. Vemos em Mateus 5, 6, 16, 23, João 9. E parece, assim, nós podemos ver que um episódio parece ser o rompimento definitivo, podemos dizer assim, a gota d'água, entre Jesus e os líderes religiosos, os líderes da nação, que está registrado em Mateus, no capítulo 12. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós podemos ver o que foi, assim, essa gota d'água. Os fariseus, aqui em Mateus, no capítulo 12, eles tentavam censurar Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam seguindo a tradição dos anciãos, por comerem sem lavar as mãos e também por estarem colhendo espigas no dia de sábado para se alimentarem. E naquele momento, naquela ocasião, Jesus lhe fez uma pergunta para eles. Vocês não leram o que Davi fez? Jesus perguntou, vocês não leram as Escrituras? Vocês não leem? Vocês estão completamente por fora? Vocês não leram? Ora, isso era uma acusação gravíssima, dura, contra aqueles homens, contra aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos, contra os fariseus. Era uma acusação. Não lestes as Escrituras? E a vida daqueles religiosos, daquelas pessoas, era ler a Escritura. Eles conheciam, eles liam, mas Jesus demonstrou que se eles a liam, eles não estavam dispostos a obedecê-la inteiramente. E, por causa do apego legalista ao sábado, eles não podiam admitir que se fizesse qualquer obra no 7º dia, mas naquele sábado, diante deles, Jesus curou o homem da mão ressequida dentro da sinagoga do povo judeu. Havia ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos ressequida, e Jesus o curou. Naquele momento, diz Mateus, no capítulo 12, do versículo 9 até o 13. E aquele homem ficou são, sua mão ficou normal. E o que aconteceu? Os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam.
Nós vimos lá em Mateus 26, os sacerdotes reunindo com o sumo sacerdote Caifás para tramarem como eles iam prender Jesus, condenar Jesus. E aqui nós vemos os fariseus, eles conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Eles estavam decididos a prender e a matar Jesus Cristo. E outro momento foi assim igualmente crucial para a decisão dos fariseus de matar Jesus, porque Jesus demonstrou publicamente as falhas deles. Na ocasião em que Jesus expulsou os mercadores e cambistas, vendedores do templo, podemos ver em Marcos, no capítulo 11, quando Jesus expulsa aquelas pessoas, aqueles vendedores que estavam no templo, naquele momento de festa para o povo judeu. E Jesus entrou ali no templo e começou a expulsar os que vendiam, derrubou as mesas dos cambistas. Nós já conhecemos essa história. E Jesus vai dizer: não é isso que está escrito? Novamente, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Naquele momento, eles decidiram agir conforme Marcos vai relatar. Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Veja bem, momentos cruciais, momentos que foram de choque de interesses. Naquele momento que eles decidiram agir, mostrou a razão pela qual decidiram matá-lo. Medo de perder posições e privilégios, de ser desmoralizados diante do povo. E foi um grande choque de interesses pessoais, interesses religiosos, interesses políticos. O choque de interesses humanos com os interesses divinos, da injustiça com a justiça, do errado com o certo, do mal com o bem. Jesus Cristo, ao confrontar aquelas pessoas com a Escritura, causou choque naqueles homens e eles decidiram matar Jesus. Hoje, quando o crente fiel, verdadeiro, genuíno, quando vive o que diz a palavra, quando crê na Escritura e proclama a Escritura e denuncia o erro, há o choque de interesses. E aí vem a perseguição. Mas nós não devemos temer, porque Jesus Cristo, ele pode ter chocado ali aqueles líderes religiosos, porque ele apontava, ele mostrava o que Deus queria, mostrava a justiça de Deus, mostrava o que era certo conforme Deus ordenara.
e mostrava o mal que aquelas pessoas, aqueles líderes, estavam fazendo para com seu povo. Houve o choque de interesses, mas nós podemos ver e glorificar a Deus, porque acima de tudo estava Deus soberanamente agindo. Berkhoff, ele diz que foi o amor de Deus que ofereceu aos pecadores um meio de escape. O bom prazer de Deus em salvar os pecadores por uma expiação substitutiva se encontra no amor de Deus e na justiça de Deus, e foi esse amor de Deus que proveu a nós, seres humanos, o escape. E a justiça de Deus é que requereu que as exigências da lei fossem satisfeitas. Então Jesus mostrou que os seres humanos, mesmo aqueles líderes religiosos que liam as Escrituras, mas eles não foram capazes de cumprir as exigências da lei e criavam leis que nem eles mesmos podiam cumprir, que nem eles mesmos aguentavam. Mas as exigências da lei foi satisfeita em Jesus Cristo, porque Ele é o justo e o justificador. Jesus, Ele é o justo, e é Ele quem nos justifica aquele que crê em Jesus. E aleluia, glória a Deus por isso. Você crê em Jesus? O planejamento para a morte de Jesus. Nós hoje podemos ver, houve o choque de interesses, mas na eternidade Deus mesmo planejou a redenção da sua alma, da minha alma, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo.